Oi pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje vamos ter uma live junto com o Isis falando de constelação familiar e como a gente pode aplicar isso dentro do yoga, dentro da nossa vida de uma maneira geral. Vai chegando, vai se aproximando. Bem-vindo todo mundo, já vou chamar o Isis para ele entrar na live com a gente. Chamando, esperar ele entrar para a gente começar. Oi, oi, boa noite. Boa noite, professora Amanda, tudo jóia? Tudo jóia? E contigo? Graças a Deus, tudo bem. Então tá certo. Me Muito desculpe pelo bem. imprevisto aí do horário do card, que eu me confundi. E aí acabou atrasando a nossa live, que na verdade era para ser às 9 horas e eu coloquei no card às 8. Mas o importante é a gente passar a informação, passar a mensagem. Sim, é verdade. Atrasos acontecem, imprevistos acontecem, inclusive foi até um motivo de um vídeo que eu fiz anteriormente. São coisas que a gente precisa estar realmente bem influído, deixar acontecer, né? Tem É coisas que estão verdade. assim, nossa, né? E a gente tem que aprender a ser mais maleável com a vida, né? Quando as coisas Sim. não acontecem do jeito que a gente quer, tentar ver a saída, o que é possível fazer, sem ficar frustrado, sem levar aquilo pro lado pessoal. Recentemente eu fiz um vídeo, essa semana eu fiz um vídeo e o tema é assim, ficar agarrado ao passado. Muitas vezes ficamos agarrados ao passado. E muitas vezes acontece de algumas situações fazem com que a gente fique preso nelas, né? Logicamente que isso tem a ver com o nosso público interno, os nossos monstrinhos internos, né? Mas quando a gente está bem com a vida, as coisas acontecem e a gente vai fluindo. O importante é que nós estamos aqui. Isso é verdade. Então, vamos retornar ao nosso assunto. Se eu não me engano, tu estava bem no inicinho ali explicando o que, que era a constelação familiar. Eu lembro que tu me falou que tinha vários pontos, a gente estava destrinchando ainda o primeiro ponto. É verdade. Basicamente, né, o Bert Hellinger, que é o alemão que deu início, no caso, às constelações como a gente conhece hoje, né? Até porque assim, a terapia sistêmica familiar já existia antes do Bert. O Bert só fez um aprimoramento, né? Um upload, assim, um upgrade, vamos dizer assim, né? E a constelação, como é que a gente trabalha hoje? Então, quem moldou foi o Bert Hellinger, através de vários estudos empíricos, observações, de fazer mesmo, fazendo, né? Ele foi trazendo essa experiência para a constelação. Então, ele, né, durante todo esse estudo, durante todas essas observações, ele elencou que todos os relacionamentos humanos eles são permeados por três ordens, né, três regrinhas básicas. Né? Na live passada nós falamos sobre a primeira regra, que é a regra do pertencimento, né? E ela nos dá também um aprofundamento um pouquinho maior em relação aos relacionamentos, porque, como eu havia dito, só retomando um pouquinho para a gente contextualizar, né, quando a gente vem aqui para a Terra, né, o primeiro lugar onde a gente se encontra é justamente no sistema familiar. O sistema Uhum. familiar ele é muito importante na formação da nossa estrutura psíquica. Tá? Tudo, basicamente tudo que nos acontece tem um pouquinho, tem uma conexão com aquilo que a gente vivenciou nesse sistema familiar. A gente leva o sistema familiar para onde quer que a gente vá. Isso é muito interessante, né? E na live passada eu estava falando assim que a nossa relação com os nossos pais determina a nossa relação com as outras pessoas e também com o mundo, né? A frase do Bert é bem assim, bem contundente, e ele diz, né? O sucesso tem a cara da mãe e o mundo tem a cara do pai. Foi o que a gente estava conversando na live Muito passada, legal isso. né? E só essa primeira regrinha, esse primeiro manualzinho já deu muita coisa para falar, porque ele realmente é muito contundente, né? Nós temos mesmo essa necessidade intrínseca de pertencer a alguma coisa, né? E essa necessidade de pertencer faz com que a gente realize muitas coisas. E muitas coisas que a gente faz
cerca de mais de 80%, chega até 90% das nossas ações, elas são moldadas por conteúdos inconscientes. Ou seja, conteúdos, não que a gente não saiba o que seja, mas conteúdos para que qual a gente não está olhando devidamente, a gente não está prestando atenção. Né? Então, nós somos movidos basicamente por 90% de conteúdos inconscientes que a gente traz aqui dentro. De alguma forma, nós herdamos, nós aprendemos, nós compramos o peixe de alguém, né? E a gente vai reproduzindo isso sem se dar conta que está reproduzindo. Isso é Né? verdade. E às vezes é aquela coisa que vem em toda uma geração, né? Que o pai passa para o filho, que passa para o outro, que passa para o outro, e aquela geração inteira tem aquele condicionamento que muitas vezes não é tão bom, né? Muitas vezes é algo que pode limitar a vida da pessoa, ou limitar os relacionamentos dela, ou limitar a Bastante. forma como ela se vê perante a sociedade. Exatamente. E quando são padrões repetitivos que você percebe, e são padrões simples, tipo assim, como você falou, de repente o meu bisavô fumava, o meu avô fumava, né? Então é um hábito assim, vamos dizer assim, aceitável. Então você fica tranquilo. Ah, eu tô simplesmente respondendo a uma coisa que já é constante na minha família. Mas existem situações críticas, por exemplo, olha, meu avô morreu com 31 anos. Meu pai morreu com 31 anos. Então eu Nossa. começo a chegar a 31 anos, já começa a me dar um medo, né? Entendeu? Né? Eu fico realmente desesperado, porque, peraí, 31 anos é uma data assim meia limite aqui no meu sistema familiar. Então, né? Então, existem coisas que você pode realmente passar batido e isso não vai influenciar tanto, embora seja um padrão, mas existem coisas que são realmente bem fortes, bem graves. Né? Semana passada mesmo eu atendi uma pessoa em que ela tinha, né, um nódulo no seio, a mãe tinha, a avó tinha, a bisavó tinha. Então, são padrões, né, que se repetem. Né? E aí você pode até falar, ah, não, mas isso é genética. Não, a genética ela responde apenas por 30% da nossa formação fisiológica. O restante ele é apreendido, no sentido de que ele é captado externamente. O nosso mundo externo também tem influência no nosso DNA. Né? Isso é bem perceptível. Isso Né? me lembra o meu mestrado, dentro da área científica. A gente Exatamente. fala bastante sobre isso, de a pessoa pode ter predisposição genética, mas o que vai Exatamente. provavelmente condicioná-la ela a uma situação é o fenótipo dela, como ela leva a vida dela. Por exemplo, como você falou do cigarro, às vezes a pessoa tem predisposição, mas se ela não fumar, ela não vai ter problemas relacionados a isso. Se ela mudar o mundo externo dela mesma, a forma como ela se porta perante o mundo. Então, eu acho que é importante a gente deixar bem claro isso, que a genética pode influenciar, mas a forma como a pessoa age frente àquilo é o que vai ser o principal mesmo. Isso. O exemplo que eu dou, para ficar bem claro em relação à genética, é que a genética é como se fosse um vaso. Né? Uhum. Então, o vaso ele dá uma estrutura para a planta. E a planta vai desenvolver a partir daquele vaso. Mas o restante das coisas que faz com que ela desenvolva não é só o vaso. Né? O vaso dá essa estrutura para que ela possa começar. Então, a genética ela faz isso. Ela dá uma estrutura para o seu corpo. Né? Dá, vamos dizer assim, os requisitos mínimos para que você tenha uma existência terrena. O demais, as outras coisas, elas são realmente aprendidas, cooptadas, captadas do mundo externo para a gente. Tá? E é muito tranquilo perceber isso. Por exemplo, se uma pessoa tem, de repente, uma cicatriz por um acidente, né, é muito certo que os descendentes deles também vão apresentar uma cicatriz parecida naquele mesmo local. É um registro de memória do DNA. Então, Nossa, isso aí nós, eu não sabia. assim, é bem facilmente comprovável isso. Né? Não que vá ser a mesma cicatriz, mas vai ter uma marca naquele local lembrando que aquilo ali aconteceu em gerações futuras. Né? Muito legal isso. Isso quanto ao aspecto orgânico. Né? Uhum. Né? Então, na primeira live nós falamos então sobre a primeira ordem, que é a ordem do pertencimento. Tá?
Vocês aí que de repente ouviram a primeira live, tiveram dúvidas, pode mandar pergunta que a gente vai responder mais tarde, tá? Hoje a gente vai falar sobre a segunda regrinha que o Bert Helling vai estabelecer, e ele vai dizer o seguinte: quem vem primeiro tem primazia sobre quem vem depois. Ou seja, existe uma ordem que ela é muito relacionada com o tempo de chegada. Como é que a gente pode explicar isso de maneira bem clara? Vamos imaginar a seguinte situação. Você quer ir ao cinema, né? E aí você chega, é um filme que você quer bastante, é um espetáculo que você quer bastante, então você vai realmente bem antes e compra o seu ingresso. Quando você compra o seu ingresso primeiro, você pode escolher aonde você quer sentar, não é verdade? Então Isso é você tem essa verdade. possibilidade de escolher. Agora, você quer ir no cinema, mas de repente você deixa para comprar o filme, o ingresso na última hora, você vai estar condicionado ao assento, à cadeira que estiver sobrando, não é verdade? E aí não Aham. pode você que deixou para o último momento, comprar o seu ingresso e querer sentar ali na arquibancada, nas cadeiras, né, num lugar privilegiado. Você vai sentar onde for disponível. Então, quem vem antes, ele recebe essa primazia, né? Quem vem antes determina aquilo que vai ser depois. No sistema familiar, ele começa com quem? Quem são os primeiros que chegam no sistema familiar? O É, os pai pais. e a Aham. mãe. Então, o pai e a mãe inauguram o sistema familiar. Então, no sistema familiar, qualquer que ele seja, pai e mãe são sempre os maiorais, são sempre os grandes. Não existe ninguém maior do que o pai e a mãe dentro do sistema familiar, né? Aí a gente pode fazer também agora as ilações. O pai, ele vem de um sistema familiar, né? Porque o pai também é filho de alguém, né? Então, no sistema da onde ele vem, o pai dele e a mãe dele também são maiorais, né? A gente costuma brincar o seguinte, eu costumo falar para você perceber bastante claramente. Quando você nasceu, qual que era o seu tamanho em relação à sua mãe? Nossa, era muito diferente. Toquinho de Diferente, né? gente, ela bem maior. Então isso vai nos dizer que os nossos pais, a nossa mãe e o nosso pai, eles já caminharam muito, eles já percorreram muitas estradas, já sofreram muitas situações, né? Já tiveram muitos medos, muitas frustrações, né? Muitos desejos, muitos sonhos, né? Já constituíram muitas dinâmicas até que a criança chegasse. Eles já aguentaram muita coisa. Então, eles, né, nessa estrutura, então, quando a gente chega, a gente é bem pequenininho. Logicamente, assim, quando a gente nasce, né, a gente já tem uma estrutura formada. Né? Ainda assim, ela é muitas vezes menor do que os pais. Né? Mas se você for pensar, por exemplo, no momento da concepção, qual que é o tamanho de uma célula no momento que ela se une, o espermatozoide se une, no caso ao óvulo, em relação à mãe? Nossa, É a diferença gigantesco, macroscópica, não é nem macroscópico, microscópica. né? Então, isso nos dá a ideia que num sistema familiar nós somos os pequenos e os pais são os grandes, né? Então, num sistema familiar, os pais sempre têm primazia. O, o, o irmão que chega primeiro, o primogênito, ele tem primazia sobre os demais, porque ele chegou primeiro. Quando ele chegou, talvez os pais nem tivessem ainda muito bem assim assenhorados da função de pai e de mãe. Eles tiveram que aprender com o filho, né? Tem até A minha mãe fala isso, que com a minha é irmã desse ela jeito. teve que aprender tudo do zero, porque ela não tinha uma filha antes, que a minha irmã é bem mais velha que eu. E aí comigo foi um pouco mais fácil, porque ela já tinha aprendido um pouco com a minha irmã. E a palavra é justamente essa, fica mais fácil depois. O Osho fala muito bem isso, fala, olha, os pais nascem com os filhos, porque antes dos filhos não tem pai. Né? Antes que a criança nascesse, eram duas pessoas, um homem e uma mulher. Né? O pai e a mãe vai nascer quando a criança nasce. Né?
E Muito quando a legal primeira isso. criança nasce, né? Quando a primeira criança nasce, os pais ainda não estão muito bem preparados para aquilo, né? Agora, com a segunda criança, com a terceira, com a quarta, o negócio já vai fluindo. Então, a primeira pessoa que entra no sistema, nesse sistema, ela sofre bastante com tudo o que está acontecendo com o sistema. Imagine, por exemplo, que é uma família em que o primeiro neto tem que ser homem, e aí nasce uma mulher. Nossa, antigamente tinha muito Imagine, disso. não é antigamente, não, até hoje ainda tem. Até hoje ainda Sério que tem. ainda tem gente que ainda pensa assim? Meu Deus! De maneira velada, mas ainda tem bastante. Sim. Quando a gente olha para aí, e no caso chega, no caso, ao consultório, muitas questões assim, né? Ainda é muito aquela coisa de supervalorizar o sexo masculino perante o sexo feminino, né? Sim, Como se tem, fosse, em tem vez de toda ser uma. algo igual, né? Porque já entra até a lei hermética do gênero, mas, mas infelizmente ainda a sociedade, querendo ou não, ainda põe o homem um pouco mais acima da mulher. Eu não sei como que a constelação vê isso, mas a minha forma de pensar mesmo, eu acho que é igual, porque é só o gênero, é o feminino e o masculino. O importante é que a gente tenha foco em relação àquele que vem primeiro é justamente isso. Quem chega antes já fez muita coisa. Uhum. Quem chega depois recebe aquilo que já foi feito, né? Então, aquela história. Eu estou aqui e você está aqui por quê? Graças a tudo que os nossos pais fizeram. Então, não tem como a gente desconsiderar aquilo que já foi feito, como foi feito. Eu não E estava como lá é para fazer que isso. e como é que entra essa ordem hierárquica em relação ao irmão? Já que foi o pai e a mãe que Então, fizeram os dois, o irmão não estava sim, participando no conjunto ali. Como sim, é que entra essa mas relação? a ordem é a mesma. Aquele que chega primeiro tem primazia. Porque aquele que chega Hum, primeiro, ele vai receber uma certa condição. Aquele que chega em segundo tem uma certa condição. E assim por diante. O caçula, ele vai desfrutar de toda a experiência que foi, né, conquistada, galgada, né, com o desempenhar do sistema familiar. Mas o mais forte nisso tudo é que, algumas vezes, e algumas vezes bem, né, rotineiramente, nós temos a tendência de sair do nosso lugar. A gente olha eu para os sei pais, bem. né? Né? A gente olha para os pais e a gente quer, de repente, tomar o lugar dos pais. Né? A gente olha para o irmão mais velho e fala, não, eu que quero ser o irmão mais velho. Só que isso é feito não de maneira consciente, não de maneira assim clara. É de amor inconsciente, é uma coisa inconsciente, um amor cego mesmo. Tá? Às vezes, e muitas vezes, tem uma justificativa nobre. Outras vezes não tem uma justificativa tão nobre, mas tem justificativa. E muita confusão que acontece no nosso sistema familiar e, por conseguinte, na nossa vida, tem a ver com essa nossa posição que está alterada dentro do sistema. Isso é muito comum mesmo. Tá? Essa mistura de lugar. É como eu falei para você, constelação, né, na original, significa postura, posicionamento. Qual Sim. que é o seu posicionamento nessa família, nessa estrutura familiar? E como é que a Né? gente consegue identificar isso que está bagunçado, que está fora do lugar? É. Bom, que está bagunçado e fora do lugar é fácil, porque é só olhar a bagunça aí. Então, eu sempre pergunto, olhe para a sua vida, como é que está o relacionamento? Como é que está a saúde? Como é que estão as finanças? Né? Tudo isso aí vai te dizer como é que você está intimamente, porque é um reflexo. O mundo exterior é um reflexo daquilo que você vive interiormente, tá certo? Tá Mas de certo. maneira, de maneira prática, um exemplo. Vamos dizer, vamos supor, né, que numa família está lá pai, mãe e dois filhos. Eventualmente o pai ele tenha falecido. É uma coisa natural, acontece, faleceu, tal, né? Os dois filhos, vamos supor que seja um casal, um menino e um menino, né? O menino, no caso do pai, o pai falecendo, o menino vai olhar para a mãe e vai ver que a mãe está sofrendo por aquilo. Ele também sofre por ser filho. Então ele olha para a mãe e diz, internamente e de maneira inconsciente, deixa que eu assuma esse lugar. Então ele vai lá
sai do lugar de filho e assume o lugar do pai. Algumas vezes, de maneira até infantil, as mães, elas insuflam isso. Elas falam, olha, seu pai morreu, agora você é o homem da casa. Eu vejo muito disso. Uhum. Isso. Sempre levam como se fosse para o mais velho toda a responsabilidade do pai para Exatamente. ajudar em tudo, na finança da família, na organização, em tudo. E qual que é a problemática disso aí? Né? Vamos olhar em termos de problemática. Né? Se eu sou, no caso, o pai, a minha mãe, a minha esposa, a mãe das crianças falece, e eu chamo uma filha para tomar lugar, essa filha deixa de ser filha. Ela agora é o quê? É a mulher da casa. Né? Só que essa filha é uma criança. Essa filha não é uma mulher. Essa criança não tem condições de suportar a carga que essa mulher suportava. Mas a filha vai olhar para o pai e vai dizer intimamente: não, por amor à mamãe, por amor a você, eu faço isso. E a gente vê muitas, muitas situações em que isso acontece. Do outro lado também, né? O menino olha para a mãe e fala: olha, por amor a você, eu assumo essa carga é minha, eu carrego isso. Né? Mas da mesma forma, tá? Se eu trago o filho no lugar do pai, esse filho deixa de ser filho. Né? Agora é um companheiro. E aí, é muito interessante, porque aí você vê o seguinte: peraí, se eu sou o companheiro da mamãe, então, entre aspas, é como se eu tivesse casado com ela. Obviamente, com uma pessoa casada, ela não tem como assumir outro casamento. Então, a gente costuma falar que os filhinhos do papai, ou as filhinhas do papai, ou os filhinhos do papai, eles não se casam, porque eles já estão casados. Então, energeticamente, eles ficam bloqueados de poder encontrar alguém, porque eles já estão ali condicionados, como se eles tivessem assumido aquela posição na família. Exatamente. E Nossa! você pode ver, pode olhar nas famílias aí, que você pode ver que tem, nessas situações, a pessoa, né, mesmo que talvez ela namore, mesmo que talvez ela tenha algum um relacionamento afetivo, ela não consegue se casar. Ela não consegue romper enquanto ela tiver inconscientemente no lugar dessa pessoa. Tá? E isso em todos os aspectos. Eu estou falando, logicamente, assim, bem genericamente, mas em todos os aspectos. Tá? Às vezes, né, eu estou falando, existe uma justificativa nobre. De repente, o pai ou a mãe faleceu. Mas hoje em dia, por exemplo, o pai ou a mãe se descasam. Né? E aí, hoje em dia, por exemplo, existe muita, por exemplo, um cônjuge falando mal do outro. Uhum. Né? E Ah, eu levando para os terminei. filhos ainda. Sim, exatamente, é isso que é pior. Né? Porque o que acontece? O cônjuge, que é, no caso, o pai, está falando do outro cônjuge, que é a mãe, para o filho. Né? Ah, não, porque aquela sua mãe não sei o quê, porque não sei, entendeu? Acontece que o filho ou a filha, eles têm, no sistema familiar, o pai e a mãe como maiorais. E se um deles está recebendo sofrimento, está sendo humilhado, fatalmente esse filho ou essa filha vai olhar para esse que está sendo rechaçado. Nossa, Tudo que isso está complexo. implicado, está tudo implicado. A gente acha que a gente está fazendo, não, eu não vou deixar porque seu pai é sem vergonha, eu não quero que você vá atrás dele. Né? Na verdade, você está colocando, impingindo seu filho a ir atrás dele, a seguir os mesmos passos. Porque nós estamos conectados. Dentro do nosso coração, o pai e a mãe eles estão em equilíbrios. Um não é menor do que o outro. Mas agora, se eu venho e falo que a sua mãe é uma porcaria ou que seu pai é uma porcaria, então esse porcaria, entre aspas, merece
muito mais a minha atenção, a minha devoção. Eu internamente vou querer salvar esse Vai pai ou querer, essa mãe. realmente virar um salvador de resolver a situação ali para Exatamente. equilibrar novamente. Isso. E isso que eu estou ressaltando. Isso acontece diariamente. Não é uma coisa do outro mundo, não. É uma E eu coisa que tenho acontece notado diariamente. que isso tem acontecido mais, né? Eu sinto que não sei como era mais antigamente, ou se era, ou já acontecia isso, mas as pessoas não ficavam sabendo, mas eu tô notando que, como tu falou, atualmente as pessoas estão se separando, né? É mais assim do que antigamente. E tem muito isso de um ficar jogando filho contra o outro. E aí o filho fica no meio ali do fogo cruzado, não sabe se fica do lado da mãe, entre aspas, ou do lado do pai. E aí Exatamente. fica naquela situação ali desequilibrado e vejo que aquilo repercute no resto da vida da pessoa todinha. Se for uma criança, por exemplo, começa mal na escola, começa a ter depressão, Exatamente. começa a ter um monte de coisa e as pessoas às vezes não entendem Muitas, o porquê. muitas. E hoje é muito comum você observar nas crianças justamente essa depressão, essa apatia, né? Às vezes uma anorexia, né? Bulimia. Justamente por quê? Porque existe um conflito, né? No sistema familiar entre dois atores que eram para estar equilibrados e não estão. A criança ela nunca vai deixar de amar o pai ou nunca vai deixar de amar a mãe, qualquer que seja ela. Uhum. E quando a criança não é permitida a, a, a manifestação desse amor, aí ela inconscientemente ela vai buscar de outra forma, né, essa manifestação. Tá? Isso me fez lembrar, eu não sei se é bem isso, mas eu já li isso em algum lugar, por exemplo, uma mulher, quando ela busca um parceiro, ele teria características parecidas com o pai, quando é um menino, um rapaz, busca as características de uma mulher parecida com a mãe. Eu não sei se teria realmente essa relação mesmo, até os Freud defeitos, explica, as qualidades. Freud explica isso, né? Tá? E isso tanto para um lado quanto para o outro, tá? Isso é muito interessante a gente perceber isso, tá? Então, no caso, se o pai é o melhor pai do mundo, né? Né? Aí, logicamente que eu vou, não, a mulher, a filha, ela vai procurar esse pai em algum lugar, se ela não encontrou com ele ainda, né? No sentido assim, de ter o lugar no coração, né? Da mesma forma, o filho. Se o filho não resolveu ainda suas questões em relação à mãe, e a mãe é aquela mãe heroína, ele vai buscar também em outras parceiras essa mãe. Mas eu estou falando justamente isso. É o filhinho do papai e o filhinho da mamãe. Tá? Porque eles não completaram, né, esse processo de desconexão em relação, né, à família. Tá? Está sempre E faltando. não sei se é bem isso, não sei se eu entendi corretamente, mas é se não tiver uma relação equilibrada ali na família, filho, pai, mãe, essa pessoa sai de casa e forma uma outra família. Ele vai colocar esse peso na esposa ou no esposo como se eles fossem pai e mãe deles energeticamente? Ou não? É isso que eu estou explicando para você. Ah, Agora, tá. agora Entendi. vamos ampliar. A princípio, nós estamos falando só de pai e mãe, né? Sim. Agora de companheiro e companheiro. Mas observe que, por exemplo, quando um homem ou uma mulher, ou de repente dois homens, duas mulheres, não interessam, duas pessoas chegam num relacionamento, elas são pessoas desconhecidas. Não existe pertencimento, né? Uma pessoa não pertence a outra. Essa pessoa não pertence ao sistema familiar da outra, assim por diante. São duas pessoas que não têm uma conexão ainda nessa vinculação do sistema, tá? Quando as duas pessoas se juntam, uma não chegou antes da outra, né? Chegaram ao mesmo tempo, né? Eu conheci uma pessoa, outra pessoa conheceu outra, então não existe nesse momento, nessa formação, né, um pertencimento em relação a um ao outro e também não existe quem chegou primeiro, os dois chegaram juntos, né? Certo? Mas acontece que quando você chega, você traz junto o seu sistema familiar, né? E se você não deixou o seu sistema familiar com respeito, tudo aquilo que a gente não consegue
desconectar com respeito, a gente leva junto. Ah, entendi. Entendeu? Então, quando um homem e uma mulher, dois parceiros, tá? Porque hoje em dia existem várias formas de casamento, tá? Quando dois parceiros não se conhecem e pretendem começar uma nova relação, um novo sistema, eles já trazem um sistema familiar. E se eles não tiverem bem resolvidos, bem respeitados em relação ao sistema anterior, esse sistema anterior está ali. E aí muitas vezes acontece. Eu não estou casado com uma mulher, estou casado com a minha mãe. Nossa. A minha mãe está ali. O meu, entendeu? Está ali, porque eu não consegui resolver. Eu tenho uma questão muito profunda com a minha mãe. Pronto. Como é que eu vou largar a minha mãe? Não largo. Eu levo minha mãe junto. Né? Eu Uma vejo mulher, muito exemplo disso por aí. muito, muito mais do que a gente imagina. É isso que eu estou falando para você. Muitas situações conflituosas que existem, no caso, num relacionamento, se dá justamente porque os relacionamentos anteriores não foram curados. Tá? E aí estou falando para você, quem veio antes tem primazia. Nenhuma pessoa vai deixar de olhar para a mãe ou para o pai para olhar, né, para um homem ou para uma mulher. E A como gente é não que consegue fazer isso. e como é que eu consigo perceber que essa relação pai e mãe está equilibrada? Além de ver a minha saúde, as finanças, mas a relação mesmo ali de respeito, de troca de ideia, como eu consigo notar ali diretamente, convivendo com os meus pais, que tem uma relação respeitosa e eu estou conseguindo manter esse equilíbrio da Então, hierarquia? quando a pessoa já está equilibrada no coração em relação ao pai e à mãe, ela olha para outra pessoa também com equilíbrio, em Hum, paz, porque a outra pessoa também tem sistema familiar. Então ela pode enxergar naquela pessoa também o pai e a mãe, e está tudo bem. Agora, se eu tenho um conflito com meu pai, eu não consegui resolver um conflito com meu pai, e eu embarco num relacionamento, eu vou também questionar naquela pessoa o pai dela, entendeu? A gente vai fazendo esse jogo, porque dentro da gente não está resolvido. entendi, Tá? entendi. Mas aí vamos ampliar ainda mais, porque nós estamos falando ainda de sistema familiar. Mas vamos supor que uma pessoa ela inicie um relacionamento com outra pessoa que já tinha um relacionamento anterior. Né? É muito comum hoje em dia. Né? Então, você se casa com uma pessoa, mas essa pessoa já era casada, já tinha filhos. Como é que você vai falar para que essa pessoa esqueça os filhos? Não tem como. Não tem como. Como é que você vai falar para essa pessoa? Não, esqueça agora essa pessoa, a partir de hoje eu mando na sua vida. Não tem como, entendeu? Então a gente traz essa pessoa, se ela não conseguiu resolver bem esse relacionamento está presente. E mais, esse relacionamento tem primazia sobre esse que está começando agora. Cada um tem seu lugar, mas tem primazia. Não tem como esquecer, não tem como deletar. Faz parte da história dessa É, pessoa. até porque já tem até filhos, né? Então não tem como quebrar um Exatamente. vínculo ali. O vínculo realmente foi formado e mesmo que as pessoas, pai e mãe, não se estejam mais relacionando, tem filho no meio, então não tem como realmente esquecer. E agora vamos complicar um pouquinho, para a gente poder entender toda essa dinâmica que envolve. Porque veja bem, se eu não consegui resolver um relacionamento anterior, esse relacionamento anterior está pendente no sistema. Né? Consequentemente, se eu não olho para isso, os meus descendentes vão ter que olhar. E é muito comum, tá? Muito mais comum do que você imagina, quando, por exemplo, eu assumo novas relações, né? O meu filho dessa relação, ela olha para a relação anterior que não foi resolvida. Nossa. E uma relação que diretamente não tem ela ali no meio, mas indiretamente envolve. Exatamente, aparentemente não tem.
O Décio Oliveira, né, que é um ex-constelador muito famoso, ele conta uma história muito interessante. Certa vez, eu vou contar aqui para contextualizar essa questão realmente da, da ordem de chegada. Então, ele conta que certa vez uma moça chegou para fazer a constelação e ela disse o seguinte: olha, eu amo muito meu marido, mas eu estou começando a olhar para ele assim com uma certa raiva, estou olhando para ele com ojeriza, não quero mais ter nada com ele, mas eu amo, né? Nós casamos, nós temos uma convivência boa, mas eu estou chegando num ponto que eu não consigo mais suportar a presença dele. E eu quero saber o que está acontecendo, né? Então, foi feita a constelação, e na constelação as informações elas vão aparecendo, essas informações inconscientes. Dentro dessa constelação, então, foi verificado que o pai dessa menina, né, ele tinha vindo do Nordeste, e lá no Nordeste ele já era relacionado com uma outra pessoa. Ele tinha, né, tinha uma relação com essa pessoa, acho que, se não me engano, já tinha até filhos, e quando ele vem, no caso, para outro estado, para começar uma vida nova, para ter dinheiro, né, para voltar e conseguir manter a família, na hora que ele vem para cá, ele conhece uma outra pessoa e aí esquece o passado. Esse famoso esquecer o Nossa. passado. Né? Então, essa filha desse pai, né, ela não sabia da existência desse relacionamento anterior com o pai dela. Né? Mas, inconscientemente, ela estava repetindo esse padrão, né, de relacionamentos interrompidos. Por amor, olha que legal, por amor àquela pessoa que sofreu. Nossa. Que A gente faz isso complexo o tempo isso. todo. Né? Lógico que essa moça ela não sabia que ela estava fazendo isso. Né? Então o Décio pega e fala: olha, vamos fazer o seguinte: essa senhora tá lá no Nordeste, né? Ela amou seu pai, ela teve uma vida com seu pai, foi interrompida. Eles não puderam dar sequência a isso. Infelizmente, não foi feito de maneira assim respeitosa, né? Porque houve essa interrupção. Mas se você perceber, né, você só nasceu, você só está aqui porque aquela moça, aquela senhora, passou por esse sofrimento. Existe uma conexão de sofrimento aí. Né? Aí ele pega e fala o seguinte: olha, então faz o seguinte, se coloca aqui na posição e olhe para essa mulher. Né? Veja o que ela sente. Né? Veja o que ela precisou passar, as dores, o luto mesmo, né, de ver uma pessoa ir embora e de repente não ter mais volta. Então, olha a consequência desse ato na vida dessa pessoa. E ela olhou. Né? Agradeça então a ela, porque indiretamente você está viva, porque seu pai só pôde conhecer sua mãe porque ele deixou. Né? Aí ela agradeceu. Agora vamos fazer o seguinte: se coloque no lugar dela. Né? Aí muda de posição, veja como é que ela se sente quando ela olha para você e percebe que você está sofrendo, que você está repetindo a história dela. Qual que é o sentimento que ela tem em relação a isso? Né? Possivelmente de tristeza. Eu, pelo menos, pensaria que a criança, a filha, não tem nada a ver com o que aconteceu anteriormente, então eu não iria gostar que alguém repetisse Exatamente. meu sofrimento. Já pensou, então, essa moça lá do Nordeste, já pensou como é que é a carga dela de, primeiro, além de não ter podido, né, dar sequência ao amor, ainda vê que alguém está assumindo o sofrimento dela sem saber. Né? Então é importante que a gente tenha essas concepções. Se algum relacionamento anterior ele não foi curado, ele não foi é, fechado, finalizado de forma respeitosa, inconscientemente o sistema familiar vai olhar para isso. E as crianças são as nossas mestras, são elas que olham para isso. Por quê? Então, Sim, vou falar. então, inconscientemente, todo o sistema familiar sabe disso tudo. Toda essa conexão, tudo que tem que arrumar, tudo que não tem que arrumar. Exatamente, é uma consciência mesmo superior que ela vai, né?
realmente fazendo essas informações. Até porque é isso que é importante, né? É lógico, nós estamos falando aqui de ordens, mas existe, por exemplo, em relação ao pertencimento, né? Que não foi falado na live passada por conta do tempo. Mas quem são as pessoas que pertencem ao seu sistema familiar, né? Primeiramente, logicamente, são os nossos pais, nossos avós, né? Tios, assim por diante, porque já estão ali, sangue com sangue, vamos dizer assim. Mas não são só essas pessoas que fazem parte. E é isso que é muito importante, tá? Porque todas as pessoas que fazem parte do nosso sistema, inconscientemente nós vamos honrar, tá? Mas uma forma também de fazer parte do sistema é quando eu causo dano a alguém ou alguém causa dano a um da minha família. A gente cria uma conexão. Aí, essa pessoa em que eu causei mal, ela está automaticamente participante do meu sistema. Então, existe essa conexão, essa vinculação. É um vínculo que se cria em relação a essa, vamos dizer assim, a essa maldade que foi feita. Eventualmente, um caso muito interessante. Por exemplo, se de repente um antecessor meu, né, um antepassado meu, roubou, ganhou, foi lá e apropriou-se de algo que não lhe pertencia, matou alguém, todas essas pessoas que foram prejudicadas por esse ato automaticamente são incluídas no meu sistema. Nossa. E aí o sistema vai olhar para isso. Eu posso E não quando, olhar, eu posso me sentir, e quando sim, é o inverso? Quando tem essa influência positiva também, tem essa conexão? como que é a influência positiva? Por exemplo, Por exemplo, um filho ajudou outra família em alguma situação de vulnerabilidade ou ajudou alguém a estudar, melhor, de alguma forma positivamente ajudou outra família. Acaba tendo um vínculo ali emocional, porque você ajudou alguém, então às vezes você cria um vínculo positivo, digamos olha, assim. mas olha a coisa que eu falei para você. Eu falei assim, quando essa relação ela não é feita de forma respeitosa. Ah, entendi. Quando, por exemplo, vamos supor que meu avô foi uma pessoa bem magnânima, ele ajudou muitas pessoas. Essas pessoas, elas estão incluídas no meu coração, né? Existiu respeito, existiu amor. Então, o sistema já está equilibrado porque eu estou respeitando elas. Entendi. Tá? Não existe uma vinculação, mas uma vinculação de amor, não uma vinculação de reparação. Tá? Tá, ok. Essa que é a diferença. Mas, por exemplo, também, olha que as coisas vão começando a se complicar. Né? E é muito comum também chegar no consultório. Vamos supor, e isso acontece bastante, vamos supor que os pais de tal criança morreram. Ela ficou órfã. E, em virtude dessa orfandade, ela foi adotada por outras pessoas. Né? Então, obviamente, essa pessoa tem o quê? 4 pais, né? Verdade? 2 pais adotivos e 2 pais biológicos. Né? Agora, como é que é essa relação? Quem que chegou primeiro para essa criança? Os pais São os biológicos? pais biológicos. Então, os pais biológicos têm primazia sobre os pais adotivos. E, geralmente, o que acontece é que, quando eu adoto, eu peço para a criança, esqueça seus pais, eu agora sou seu pai e essa agora é minha mãe. Né? Muitas pessoas adotam e, ao adotar, elas querem que a criança esqueça o sistema familiar dela e comece um novo sistema, zerando tudo. Só que isso não tem como acontecer. Tá? Nós não temos como apagar o passado. Por mais que a gente queira, a gente não consegue apagar o passado. Então a E gente como, precisa estar bem com o passado. e como seria essa relação no caso de uma criança que é tipo um bebezinho que nem teve contato com os pais? Como que ela pode trabalhar isso? É isso que nós falamos na live passada. Né? Não interessa. Mesmo que você não conheça seus pais, você está conectado com eles.
E é muito comum, você pode pesquisar aí, né, os nossos espectadores podem pesquisar. É muito comum, por exemplo, nesses casos em que a criança não conhece o pai ou não conhece a mãe, que depois de grande vem assim uma pulsão forte para que ela busque, para que ela procure, para que ela saiba quem são essas Isso é pessoas. verdade. Eu vejo vários casos assim de algum momento da vida a pessoa incutiu o que quer conhecer, quer saber de onde veio, como veio, a família. É mais forte do que ela. Tá? Então, como é que a gente resolve isso? Com respeito. Então, eu dou lugar. Então, nesse caso, né, se eu vou me relacionar com uma pessoa que já foi casada, eu digo para ela, olha, né, eu vejo que você já passou por várias situações, você já teve uma outra companheira, um outro companheiro, tá? E eu dou lugar no meu coração para isso. Aconteceu, é a sua história, e eu não vou brigar com a sua história. Mas agora, a partir de hoje, eu sou, né, seu companheiro, sua companheira. Tá? E a partir de hoje a gente faz uma coisa diferente. Tá? Então a gente não briga com o passado. A gente dá lugar. A gente, em consideração, a gente fala, a gente toma isso no coração. Acolhe do jeito que é. Né? Muito Porque entre legal. brigar é, porque entre brigar com você e brigar com o filho ou o companheiro anterior, com certeza ele vai brigar com você. Isso é verdade. Foi o primeiro com primazia. Né? Então, entende que essa regrinha, que parece meia bobinha, mas ela tem um alcance assim muito, muito, muito superlativo. Verdade. Né? Eu nunca tinha parado para pensar tanto sobre isso, mas realmente tem. Pois é. Né? E muitas vezes a gente nem para pensar nisso, né? É, voltando um pouquinho na repercussão que isso causa no filho, por exemplo. O filho tá com depressão, tá indo mal na escola. Aí a pessoa Sim. vai procurar se não tem nada errado com a saúde, com a biologia, mas nem para pensar que às vezes não é nem aquilo que está influenciando, e sim o envolvimento familiar mesmo. Então isso é muito interessante, porque é uma forma da gente atuar sobre situações que muitas vezes a gente nem sabe como atuar e acha que está indo certo, buscando nutricionista, buscando um psicólogo para tratar a depressão, mas não, muitas vezes não parar para pensar o que deve ter desencadeado aquela depressão. Exatamente. É. E aí, vamos complicando cada vez mais, colocando mais elementos. Né? Então, nós temos lá uma família, mas, eventualmente, existem aqueles casos das crianças que não nascem, né? Por um motivo ou por outro. Existem, logicamente, mecanismos naturais que talvez não dê condições, não dê suporte para que aquela criança prossiga na vida. Então, são chamados abortos espontâneos. Né? Em consideração, a gente não chama aborto, a gente chama crianças que não nasceram. Tá? Porque são seres, têm existência. Né? Mas vamos supor que, então, eu acho que eu sou o quarto da família, mas eu não sei, não tive conhecimento, até porque essas informações elas não são passadas, né? Então, mas a minha mãe teve um aborto. Então eu já não sou mais o quarto. A minha posição não é a quarta. Talvez seja a quinta, sexta, sétima, dependendo da quantidade de crianças que não puderam nascer. Eu não estou falando daquelas crianças que nasceram e, infelizmente, morreram. Eu estou falando daquelas crianças que não puderam e não conseguiram nascer. Elas também fazem parte do sistema familiar. E elas chegaram antes. Elas têm uma posição muito particular no sistema. E é muito comum, em casos, por exemplo, de crianças que não nasceram, os abortos, em que as crianças posteriores olhem para essa criança, queiram ficar junto com ela. Né? Como assim ficar junto, assim, energeticamente falando? Olhando para a E, morte. ah, Olhando para a sim. morte. Né? Então, tem aquela. São pessoas que têm uma forte tendência a suicídio, depressão. E não é uma coisa dela, é isso que eu estou falando para você, não é uma coisa da pessoa. Mas por Ela tá amor àquela pessoa. puxando. Aham. Exatamente. Ela está olhando para esse sofrimento. Porque
Uma criança que não nasceu e ela não é vista, ela não é reconhecida, ela clama, porque ela pertence. É como se ela fosse esquecida no buraco negro. Mas ela tem um lugar na história, mesmo que eventualmente ela não tenha podido nascer. Energeticamente, ela está ali. E energeticamente as crianças olham para isso. Tá? E para Então, é trabalhar importante. é a mesma lógica de mostrar respeito e mostrar que Tudo, realmente tudo. aquela criança existiu, apesar dela não ter nascido, ela é a filho, ela faz parte do sistema. Sim. Recentemente eu fiz o atendimento a uma pessoa também e ela não sabia que ela tinha tido um aborto. Porque é muito comum as mulheres, geralmente no primeiro ou segundo mês, confundirem um aborto espontâneo com uma menstruação, um sangramento qualquer. Ainda não tem assim sinais fisiológicos evidentes de que ela está grávida ou não. Né? Pode acontecer. Na verdade, assim, a gente tem notícia que até, de repente, a pessoa vai no hospital para tratar uma coisa e, de repente, chega lá, está grávida, né? Aham. Acontece muito, né? Mas, assim, é muito comum. Eu falo que é muito comum, tá? Porque chega no nosso consultório. Tá? Existe muito relatos disso aí. Então, uma gravidez de 1 ou 2 meses ela é bastante imperceptível. Se a mulher não está conectada com o corpo, ela não sente, ela não percebe essas alterações. Então, houve esse aborto espontâneo. No caso desse atendimento, então, essa mulher, né, ela não sabia que ela tinha passado pelo aborto. Mas ela tinha sensações que ela não sabia explicar. Como ela comentou, olha, a partir de um determinado momento eu comecei a fazer comida para 2 pessoas. Na mesa eu sentava, tinha 2 pessoas. Eu comecei a escolher roupa com 2 pessoas, entendeu? Então, inconscientemente, ela sabia que tinha alguém ali que ela não sabia quem era, né? E aí, quando deu a oportunidade, então, dela olhar para aquela criança que não nasceu, mas que foi fruto, né, de um relacionamento dela, que foi fruto de um amor, de uma convivência, e que, se eventualmente ela tivesse prosseguido, seria bem amada, seria bem acolhida. Então, dando lugar para isso que aconteceu, acolhendo no coração, então o sistema se equilibra. E isso tem que Né? ser feito por todos da família, ou só pela mãe, no Não, caso. não não é obrigatoriamente fazendo por tudo. Nesse caso, faz com a mãe, né? Sim. Ou, provavelmente, com o pai. Tá? Não é Mas aí, no uma. caso dos irmãos que estão tomando o lugar, como é que resolve daí? Mas nesse caso, essa mulher não tinha mais Uhum, filhos. Tá? uhum. É um caso bem, bem específico, bem pontual. Tá? Mas com relação à sua pergunta, a gente dá lugar para isso. Né? Mesmo que eventualmente não tenha podido nascer, ela fez parte durante algum tempo dentro da minha barriga. Né? E mais do que isso, ela faz parte do sistema familiar. E no meio da constelação que essa moça descobriu que teve um aborto, já que ela não sabia. Pois é. Nossa! Por isso que eu tô falando, por isso que eu digo, às vezes são informações que talvez o seu corpo saiba. Se você fizer, de repente, uma microfisioterapia, se você, de repente, fizer uma intervenção no crânio sacral, isso vai aparecer. Né? São terapias que fornecem essa informação. E na constelação aparece também. Né? Porque não é que você não saiba, talvez você não tenha podido olhar para isso. Né? O seu corpo sabe que ele passou por uma gravidez. Está registrado. Né? É aquela Então, coisa, né? Sentimentos, sensações não mentem, a gente tem que dar mais vazão para conversar com o nosso corpo, né? Ele mostra as coisas o tempo todo. Que, nesse nossa, relato que comigo, complexo! e são informações que as pessoas não conhecem, né? Por Uhum. exemplo, os japoneses, eles têm uma tradição muito forte de honrar os antepassados. Né? Eles cultuam o antepassado porque tem uma conexão forte. Infelizmente, nós perdemos isso. Né? A nossa cultura hoje, atual, ela não dá importância para quem passou, que foi feito. Né? E a gente acaba sofrendo justamente por não dar importância para isso. Muitas vezes até perde o respeito, né? Eu noto isso bastante. Antigamente tinha muito respeito a pai e mãe. Muito.
Hoje em pai e mãe. dia é muito menor isso e muitas vezes é até o contrário, tem muito conflito de filho querendo se sobrepor a pai e mãe, em muitos casos. Exatamente. É justamente isso que eu estou falando aqui, de sair da ordem, sair do lugar, Sim, né? E tem muito disso. Você já ouviu falar em praga de mãe? já. Pois é, é justamente isso, praga de mãe. Por quê? Para que a gente possa fluir bem na vida, a gente precisa, é uma precisão, uma necessidade da bênção do pai e da bênção da mãe. Tá? Não estou falando isso de forma religiosa, não é isso. Tá? Muito embora as religiões elas preguem isso também. Né? O que eu estou falando é de forma energética. Sim. Uhum. Tá? Para que o caminho se abra, é importante que o seu pai e sua mãe te abençoe. Tá? E aí, nesse caso, já me veio na cabeça agora. Por exemplo, uma pessoa teve a vida inteira um relacionamento tumultuado com os pais. Aí os pais faleceram. Como é que ela faz isso? Como que ela entra em contato com eles energeticamente para conseguir equilibrar isso? Exatamente assim. Ela entra em contato energeticamente. Né? Então, o que é importante é que esses conceitos fiquem bem assim, bem registrados. O nosso pai e a nossa mãe continuam na gente. Como eu falei na live passada, nós estamos conectados de maneira assim inseparável com os nossos pais. Aonde quer que Verdade. a gente leva o nosso pai junto. Tem uma experiência muito legal, né? Só para a gente contextualizar também, que é feito nas escolas, com criança pequena. É um teste até que dá para ser feito. Quem quiser repetir esse teste pode fazer. Então, é bem simples, bem interessante. Então, aplica-se, por exemplo, um exercício de matemática, em crianças pequenas, né? E fala, olha, dá um tempo para vocês resolverem esse exercício. Matemática básica mesmo, total. Aí vai lá, a criança faz, demora um tempo, fez. Muito bem. Agora vamos fazer uma experiência. Vou dar um novo exercício. E antes de fazer o exercício, vocês imaginam que atrás de você, do seu ladinho, está o seu pai e sua mãe. Mentalmente, assim, uma imaginação. Imagina. Aí a criança imagina e agora façam o exercício de matemática. E é muito interessante, porque a resposta vem de maneira muito mais rápida. A criança se sente muito mais confiante para enfrentar os desafios. Nossa, que É um legal! teste, sim, é um teste que dá para ser feito aí, mesmo quem não acredita, mesmo quem nunca tenha visto constelação, pode fazer. É um exercício sistêmico de educação. E não só essas crianças, não. Se de repente você precisa fazer um concurso, de repente você precisa fazer uma prova, de repente você precisa enfrentar o chefe para pedir um aumento. Então, intimamente, você imagina seu pai e sua mãe atrás de você e recebe a força que vem deles. Isso que eu ia perguntar, é como se recebesse uma força mesmo, tu se sente mais amparado. Exatamente, exatamente. E aí você vai em frente. É, Né? eu sinto que eu tenho uma relação muito boa com os meus pais, assim, e eu sinto muito isso quando eu peço para eles opinião sobre qualquer assunto da minha vida. Eles dão a opinião deles e a gente chega no consenso. Eu me sinto tão mais leve porque eu conversei com ele, porque eles me deram a opinião deles, a gente conversou, chegou num ponto em comum. Eu acho isso muito legal. E eu tive isso sempre desde pequena com eles. E parece que se eu vou fazer alguma coisa e não falo com eles, não é a mesma coisa. Porque eu me acostumei a ter essa bênção, a ter essa aprovação. Isso para tudo, desde a época do colégio era a mesma coisa. Fazia uma atividade e eles tinham que olhar porque eu queria saber o que eles achavam. Muitas vezes eles nem sabiam qual era o assunto, mas eu queria ter aquele ok deles antes de me levar para o colégio, na faculdade muito também. Principalmente porque eu moro longe de casa, então eu ligava, conversava com eles e falava: mãe, escuta esse texto, você acha que tá bom? Acha que tem que melhorar alguma coisa? Como é que tá a minha dicção? Então, agora que você estava falando, eu fui lembrando disso. E é muito. Não Muito. sei se é a palavra certa, mas eu sinto um conforto, assim. É reconfortante ter essa relação mais aberta com os pais. Exato, isso. E a palavra é justamente essa, esse reconforto, essa energia, essa carga. Mas imagine se de repente você está brigada com sua mãe. Como é que você vai conseguir ter essa conexão?
Como é que você vai para a vida sabendo que você está... E é por isso que eu falei de praga de mãe, né? Porque Ah, praga de tá. mãe, você não tá numa relação muito boa com a sua mãe. E aí não tem como as coisas darem certo. Não tem. Não tem como, né? Eu Além sei, de ter quando eu brigo com a minha mãe, eu fico uns dias ali com peso na consciência. Até fazer as pazes eu fico ali meio estranha, assim. Infelizmente, é muito comum hoje em dia, e a gente percebe, é uma infelicidade perceber isso, que as crianças, os filhos, né, perderam esse respeito. Ou não, perderam a maneira de dizer, porque na verdade não aprenderam, né? Porque o respeito é um aprendizado, né? Então, faz com que eles se sintam maiores. Olha, essa que é a arrogância, eles se sintam maiores que os pais. Eu já cansei de ouvir, de ver filhos chamarem os pais daqueles nomes, mas, né? Ah, porque minha mãe é não sei o quê, porque meu pai é não sei o quê, porque, entendeu? Um total desrespeito aos grandes, aos maiorais do sistema. Tá? Eu já vi E muitas aí, situações também do filho é, estudar muito e os pais serem mais humildes e aquela arrogância subir sobre o filho de achar que ele é mais inteligente ou ele é exatamente. alguma coisa superior porque os pais são mais humildes no quesito estudo. Eu vejo isso muito também. De subir uma arrogância, eu estudei, e eles pararam talvez, não sei, na quinta série, eu fiz pós-doc, fiz um monte de coisa, sou superior aos meus pais. Eu já vi muito disso. Não, e é muito comum isso. É muito comum, infelizmente. Do lado da infelicidade, infelizmente, é muito comum. E, na verdade, eu falo isso até em causa própria, tá? Porque eu, por exemplo, hoje eu tenho três graduações, três especialização, tem um monte de coisa, né? Um monte de títulos aí. Né? Mas, assim, hoje, tá? Eu posso olhar para trás e dizer, eu só consegui tudo isso porque meu pai foi barbeiro e minha mãe foi merendeira. Eu só consegui tudo que eu consegui graças a essas duas pessoas maravilhosas que deram tudo o que puderam dar para que a gente pudesse se beneficiar. Mas eu falo também que algumas vezes, né, há um pouquíssimo tempo atrás, eu olhava, né, principalmente para o meu pai, com essa arrogância. Né? Eu sou mais do que você. Ah, eu aprendi mais, eu estou certo, você está errado. Né? É um movimento, infelizmente, que a gente faz porque os nossos olhos estão vendados mesmo. Porque Uhum. não existe ninguém maior do que o pai, do que a mãe no nosso sistema. Tem jeito. Tá? Isso no quesito estudo eu nunca senti, mas eu já senti no sentido de meus pais terem outra visão do mesmo assunto Sim, que eu e eu achar que eles estão errados porque eles estão pensando ultrapassado na minha mente isso. Esse pensamento é muito antigo, não está certo, e eu começo às vezes até a brigar com eles, dependendo do assunto, porque eles tiveram uma outra concepção sobre o ponto e eu tenho a minha concepção atual. E aí tem muita. Eu sinto que é briga de ego, porque é um ali é, rebatendo a resposta do outro. é. Então, isso eu também tenho que cuidar, porque dependendo do assunto, eu começo a debater com eles e no início era um debate saudável e acaba virando uma briga. Por ambos não respeitarem a opinião um do outro e às vezes eu realmente querer me sobrepor a eles. Agora que eu conversando contigo, eu paro para pensar nisso também. E é legal isso, é legal essa percepção que a gente tem, que de repente não é bem assim. Né? E você está certíssimo. Todos os conflitos que a gente tem, ele nasce no ego. Tá? Ele nasce no ego. E eu não estou querendo falar aqui que o ego tem que ser eliminado ou que o ego tem que morrer, não é isso. O ego é importante. Né? Para a nossa construção psíquica, é interessante que a gente tenha um ego. Mas o ego também ele tem o seu lugar. Né? Ele tem a sua porção. Ele não é o todo. Quando a gente reconhece isso, a gente flui bem. Tá? Mas precisa percepção, precisa consciência para você enxergar o óbvio. Né? É verdade. E aí tem mais complicação ainda, tá? Não acabou, porque as coisas vão complicando. Né? Como eu falei, quando a gente nasce, o nosso tamanho em relação aos nossos pais é desproporcional. Né? Pequenininho.
E aí, se eu me arrogo, olha como é que é a coisa, se eu me arrogo no direito de querer carregar aquilo que os meus pais carregam, o peso que vai vir em cima de mim vai ser insuportável. Mas isso não acontece só em relação aos pais. Acontece quando eu estou fora do meu lugar, em relação aos pais, em relação aos irmãos, né? Quando eu carrego alguma coisa que não é minha, isso pesa. Você, como professora de yoga, deve saber quanto de gente que tem problema de coluna aí. Bastante. Muita gente me procura querendo aliviar dores na coluna, muitas vezes, aliviar é, alguns estresses em casa, principalmente agora na pandemia, que a maioria está mais em casa. Exato. Aumenta o vínculo, né, com pai, com mãe, marido, filho, então tem que ter uma maturidade emocional para saber lidar melhor com essas situações. Então, sim, tem muita gente me procurando com dores que eu acho que são Então, psicossomáticas do corpo ali por sim, conta das relações, e aí procuro yoga para tentar aliviar. tem um ditado que é muito interessante, ele fala o seguinte, a nossa cruz não pesa. Nós estamos capacitados a carregar a nossa cruz. Mas quando a gente pega e quer carregar a cruz do outro, aí o negócio complica. Então, o sintoma mais clássico, né, mais comum é justamente isso, a dor nas costas. A dor nas costas está indicando que a sua postura é inadequada e você está carregando peso além daquilo que você é capaz de carregar. Não só peso físico, mas pesos emocionais, pesos psicológicos e assim por diante. Pesos mesmo assim que vão fazendo com que a sua curvatura, né? É aquela história de você querer carregar o mundo, né? E eu Querer costumo ajudar dizer, todo mundo, querer ajudar tudo, então é aquela história, para você carregar o mundo, você tem que ser o quê? Grande como o mundo. realmente. E aí o corpo da pessoa tem que se adequar a isso. Geralmente são pessoas bem fortes, porque elas têm que aguentar muita coisa. E geralmente associada a isso tem uma pressão alta muito, 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 muito pronunciada, Parece que né? tá falando da minha mãe agora. Que eu sinto que ela faz isso muito, não em relação a mim, meu pai e minha irmã, mas a família dela mesmo, os irmãos, ela é a caçula e muitas vezes ela se Aí sai do já. lugar de caçula e vai para mais velha. Então tem um Exatamente. monte de gente ali que ela mudou de lugar. Exatamente. E é muito sintomático, né? Se você quer resolver o problema dos outros, primeira coisa, você tem que ser forte. Não dá para você resolver fraquinho. Então, o seu corpo entende isso. Espera, se eu vou ter que fazer isso, então eu vou ter que aguentar. Então, a gente aumenta de estrutura, aumenta de peso e aumenta a pressão, porque quanto mais responsabilidade, maior a pressão interna, né? Então, Ó, aí vai parar. A Eline, que é minha aluna de yoga, tá aqui falando que live grandiosa. Verdade, Olha, Eline? então, Bastante informação grandiosa aqui, bastante informação que a gente começa a observar e não é aquela coisa, vou acreditar. É você observar na sua vida. Se você ouviu o exatamente. que a gente está conversando aqui, tu consegue ver que tem lógica, não é algo crença, não é uma religião. Tem muita lógica quando você está com a mente aberta para tentar absorver aquilo que faz sentido para você. Exatamente isso. O mais importante é justamente isso. Não é questão de você acreditar ou não acreditar. E a pergunta que eu faço é: veja como é que está a sua vida, veja como é que está a sua saúde, como é que está o seu corpo, veja como estão os seus relacionamentos, veja como está a sua postura profissional. Tudo isso é um indicativo de como está o seu sistema interno. Tá? É uma correlação muito forte. Tá? Porque o Osho vai falar assim também, que uma pessoa infeliz vai conseguir fazer outra pessoa feliz? Não tem Não, como. vai. Então a gente precisa estar bem para que a gente possa, né, se quiser, também transformar as outras pessoas, num bem-estar. Realmente, tudo começa dentro da gente, né? Aquela coisa de querer procurar no outro aquilo que você não tem nem dentro de si, querer que o outro seja responsável pela sua felicidade, pelo seu sucesso, pelo seu progresso, não tem como. Você tem que ser responsável por isso
E agora, entendendo melhor o sistema também, deixar o sistema familiar mais equilibrado para depois querer se relacionar com alguém e permitir que seja mútuo, né? Que não é eu sou feliz, o meu companheiro é feliz, então juntos somos felizes, mas a minha felicidade e a dele não depende um do outro diretamente, porque cada um separado já é feliz. É aquela coisa de se juntar para somar, não para um completar o outro. Eu acho isso Exatamente. bem interessante, que é muito pregado que é metade da laranja, ou completar a pessoa. Eu nunca acreditei nisso, eu acho que todo mundo já é completo. A gente só vem somar na vida do próximo. Exatamente. Eu não diria completar, mas complementar, no sentido assim, de Complementar, perfeito. cada um contribui com a sua experiência, com o negócio em relação ao outro. Tal como um ponto também chave, principalmente em relacionamentos. Quando você inicia um relacionamento, você não está iniciando um relacionamento somente com a pessoa, mas com todo o sistema familiar dela. É Realmente. preciso, é preciso ter isso em mente, tá? Porque aí, quem que veio primeiro para aquela pessoa? Você ou o sistema familiar? O sistema. Então, ela vai ter sempre uma honra muito grande em relação ao sistema familiar. E se você não respeita isso, pode se preparar, porque com certeza a coisa não vai para frente. Me veio Tá? até na cabeça aquelas situações de sogra, nora, toda aquela coisa É. de tumultuado. E não tem outro jeito, é só o respeito mesmo. É só o respeito que consegue fazer essa coalizão, essa coesão entre coisas distintas. Né? Tá? Que Bom, a, maravilha. a segunda regra é essa aqui. Né? Tem alguma pergunta aí que alguém tem feito? Deixa eu ver, pessoal. Então, alguma pergunta para a segunda regra aqui dentro da constelação familiar? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Aproveitem para perguntar, tirar dúvida. E assim, essas coisinhas aparecem no consultório. Não tem jeito. Né? 90% dos atendimentos tem a ver com relacionamento. Eu Né? imagino o choque que deve ser para essas pessoas quando te procuram. Procuram por uma coisa e aí vai descobrir que tem outra coisa envolvida, que nem a moça que descobriu que já teve um aborto e nem sabia que estava grávida. Então, imagino como deve ser a cabeça da pessoa, né? Porque aqui na live já tá vindo um monte de coisa que eu nem sabia. Imagina quando é focado numa pessoa só que é personalizado, quão grandioso ainda deve ser. Isso. Tem uma situação bem interessante, vou contar para a gente poder, né, esperar o pessoal fazer pergunta. Eu estava fazendo um workshop de constelação, e estava fazendo explicação desses princípios sistêmicos. E uma moça chegou, né, estava lá na plateia, e ela chegou, mas ela não sentou, ela ficou parada na porta só ouvindo. Né? Ela não se permitiu sentar. Eu estava, né, explicando, e eu cheguei nesse ponto de que os nossos pais são os maiorais. Eles nos deram a vida, né? E nós estamos aqui graças a ele. Então, por conta disso, nós temos uma dívida impagável. Não tem como a gente pagar a dívida dos nossos pais. Tá? Por mais rico que a gente esteja, por mais sucesso que a gente tenha, a gente não consegue dar tudo aquilo que eles nos deram. Né? Então, eu falei justamente isso. Fala, a nossa dívida com os nossos pais é impagável. A hora que eu disse isso, essa moça que estava lá na porta, né, do, do espaço, ela gritou: Deus me livre! Eu que não quero ter uma dívida nenhuma né, com aquele ser. Nossa! Eu não admito uma coisa dessa. Não, pode me pedir tudo, menos isso. Né? Ela colocou para fora o que estava gritando Colocou dentro para dela. fora. Colocou para fora. E eu falei: olha, assim, tudo bem, né? Assim, você pode não estar ainda nessa percepção, mas é um fato inegável, né? Os nossos pais nos deram a vida. E mesmo que tenha sido só isso, já foi uma coisa grandiosa. Mas você tem todo o Realmente. direito de não querer olhar para isso dessa forma. E aí eu continuei, né, o workshop, fiz as constelações e tal. E foi muito interessante que cerca de 3 semanas eu voltei ao espaço. E aí o dono do espaço veio correndo falar comigo. Assim que eu cheguei, falou: Isis, você não sabe quem que mudou de vida. Né? E geralmente acontece. Não é que a constelação faz você mudar de vida, não é isso. Né? É que você, em contato com esses princípios sistêmicos,
você assume para si um novo compromisso e está tudo bem, né? Então, eu não estou aqui como guru, como realizador, nada. Né? Na constelação, eu sou um facilitador, eu só facilito com que o processo aconteça. Então, o dono do espaço veio falar comigo, não sei, você não sabe quem que mudou a vida de água, da água para o vinho. E eu comecei a fazer mentalmente uma lembrança de todas as pessoas que estavam na plateia ali, né? Ah, tal, 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 tal. Ele falou, ó, e ele falou, não, pode esquecer que você não vai acertar. Ah, tá bom, desisto. Quem que é? Pois é, aquela moça que estava na porta, que brigou com você, né? Ela saiu dali e mexido com aquelas palavras que você tinha dito, ela saiu, né, do seu workshop. Na primeira oportunidade, ela foi até o pai dela e se posicionou, pediu perdão, né, estabeleceu uma comunicação respeitosa com ele. Aí saiu dali, foi na mãe e fez o mesmo processo. E, segundo ele, a vida dela mudou assim, de uma maneira fantástica. De uma maneira fantástica. Sim, tudo começa a fluir, né? Como se fosse um rio que tivesse várias Exatamente. pedras no caminho, depois tirou as pedras, tudo corre, flui naturalmente. E tudo isso foi até porque ela não concordou com o que eu estava falando. O Ela ego gritou brigou. ali, mas depois Ela, abaixou e ela foi ela pensar um depois não pouquinho. Então, tudo isso pode ser testado. Então, experimente. Você que está em dúvida, de repente, vai lá e teste, vai lá. Olhe para o seu pai com um grande amor, independente do que ele tenha feito. Independente... Olha assim, um grande... dê um lugar no seu coração especial para esse ser maravilhoso. Tá? Mesmo que ele já tenha passado por outro plano, traga ele no seu coração e dê um lugar para ele. Tá? A sua mãe, a mesma coisa. E aí você pode perceber que aí fica fácil colocar ele atrás de você, colocar sua mãe atrás de você, e você receber todo esse impulso energético para seguir em frente. E Que aí, muito lindo legal. isso. Não, é maravilhoso. Né? Eu sou suspeito de falar, mas é maravilhoso. E o negócio é bem legal, porque veja bem, se você está bem com a sua mãe, se você está bem com o seu pai, você não precisa procurar eles fora de casa. Aí o companheiro que você vai buscar já não é mais o seu pai, já não é mais a sua mãe. Aí é um companheiro de verdade. Porque muita gente, tá? Muita gente está casado com o pai, muita gente está casado com a mãe. Isso é verdade. Ó, Isso Freud, realmente. Uhum. Freud disse isso há muito tempo atrás. Né? Ó, o E pessoal aí tá não pode ser elogiando a live. A Cris, que também é minha aluna, falou que ele é maravilhoso, amei demais, vocês são incríveis. A Eline está muito esclarecedora, ela está entendendo tudo, então fico muito feliz. O que Luiz legal, explica que super legal. bem, uma ótima didática. Pode fazer pergunta, tá, pessoal? Pode fazer pergunta. Alguém tem pergunta? Aproveita o momento, a disponibilidade. Nós falamos, por enquanto, da primeira e da segunda regra. Aí tem a terceira. Se o pessoal quiser, a gente pode ir a partir para a terceira. E aí, enquanto o pessoal não pergunta, Isis, como é que funciona para ser atendido por ti? Assim, tu atende online ou só presencial? Como é que é? Você ter perguntado, então. A constelação ela pode ser feita de forma individual ou em grupo. Tá? Hoje em dia, eu também faço a constelação individual online, né, através da internet. Então, é só entrar em contato comigo pelo Zap, aqui pelo Instagram. Tem o meu canal do YouTube, que, para quem ainda não conhece, pode ir lá ver, tem vários assuntos. Inclusive, a última live nossa está lá gravada. Né? Então, entre em contato comigo e a gente agenda. Tá? Tem que ter uma disponibilidade de um horário, né, um local, né, próprio para isso, mas pode ser feita a qualquer momento. Basta agendar. As E reuniões individuais presenciais, aí eu faço, por exemplo, em cidades polos, onde eu tenho um espaço já pronto. Então, uhum. Minas, Sorocaba e Salesópolis, onde já tem um espaço, e também, eventualmente, em Taubaté. Taubaté também já tem um espaço lá pronto para fazer isso. Ou seja, uma estrutura já voltada para a gente poder fazer esse atendimento. Tá certo? Agora, em relação a grupos, por conta da pandemia, nós não estamos fazendo ainda as constelações em grupo. Tá? Mas tão logo, e tomara que em breve já seja liberado,
a gente vai voltar a fazer esses encontros em grupos, que a dinâmica é muito legal. Tá? Eu sugiro para quem não conhece constelação ainda, para quem quer se inteirar, tá? As reuniões em grupos são fantásticas. Tá? Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo, certo? E a gente vai é, informando quais são as datas das próximas reuniões ou agendando, se a pessoa quiser, uma constelação, né, online. E Tá? na online, você atende em grupos ou só uma pessoa também? Online é só individual. Ah, É tá, só só individual. individual. Tá? E dura mais ou menos quanto tempo, assim, a sessão? Então, constelação, a gente sabe a hora que começa, mas não sabe a hora que acaba. Tá? Não é uma coisa cronometrada, ó, deu 50 minutos, acabou, não. Né? A gente tem que esperar que a informação que seja necessária, ela venha para que você possa olhar para aquilo que está acontecendo de uma forma diferenciada. Então, não depende de mim. Eu facilito o processo. Eu ajudo que o processo venha. Mas depende muito mais da pessoa, do quão Sim. aberta ela está, daquilo que ela quer olhar. Tá? Então, é muito mais em função da pessoa. Tá? Então, às Tá bem. vezes, eu costumo pedir para que a pessoa reserve no mínimo 2 horas. Tá? No mínimo 2 horas, que é o tempo assim razoável para que ela entre em contato com essa informação. Mas às vezes pode demorar mais. Eu já fiz constelações de 5 horas. Nossa, Eu já fiz constelações em que eu precisei parar, interromper a constelação e prosseguir depois. Então, existem diversas possibilidades. Mas na constelação individual, online, eu preciso que a pessoa ela esteja disponível por pelo menos 2 horas. Porque entendam, não é o meu trabalho, é o trabalho da pessoa. Tá? Então, ela vai ter todas as condições de olhar para aquela questão de uma forma como ela não tinha olhado. Agora, o certo. que ela vai fazer com essa informação, aí é com ela, lógico, eu não sou responsável. É por isso que eu falo, né, eu costumo deixar bem claro, a constelação ela não cura ninguém, não resolve o problema de ninguém e não diz o que é certo e o que é errado. Numa constelação, a gente vai olhar para a situação. E a partir do momento que você verifica o que está acontecendo, percebe, toma consciência, aí você pode escolher se você quer continuar fazendo a mesma coisa ou se quiser fazer diferente. Mas aí já não é mais a minha responsabilidade. Né? Isso é verdade. Tá? Chegou pergunta aqui, Isis, ó. A Vamos Cris então. perguntou: é possível fazer uma constelação com a família toda? Exemplo, meus pais, meus irmãos e eu juntos? Não, assim, acho possível mas a gente não faz isso. Porque é o seguinte, que numa constelação, quem está constelando é a pessoa. O sistema familiar está dentro dela. Lógico, isso não impede que a família esteja observando. Tá? Mas é muito interessante porque muitas vezes, a maioria das vezes, mesmo que seja um tema familiar, talvez a pessoa não queira que a família saiba naquele momento que está acontecendo. Tá? É porque pode vir à tona coisas que não é relacionada com a Muito, família, muito íntima daquela pessoa também, né? exatamente, exatamente. Tá? Então a gente não faz constelação no grupo familiar, não é isso. Tá? A gente constela a pessoa. O que é constelar? Né? Como eu falei, constelar é ver, verificar qual que é a posição, o posicionamento, as correlações daquela pessoa. Né? Até porque tem uma frase muito interessante que resume isso. Olha, a mãe do meu irmão não é mesmo a minha mãe. Não é. Mesmo que sejam gêmeos, a mãe do meu irmão não é a mesma pessoa que a minha mãe. Porque nós temos olhares diferenciados. 1 minuto que você demora para nascer já te dá uma informação completamente diferente da outra pessoa. Isso é E verdade. eu falo isso, na verdade, até em causa própria. Eu, por exemplo, minha mãe teve 10 filhos. Né? Eu sou a rapa do tacho. Né? Eu sou pré-caçula. Então, eu não tenho nem ideia, isso que é importante que vocês tenham, né? Eu não tenho nem ideia do que aconteceu com os meus irmãos anteriores.
Eu não tenho nem ideia da cabeça que a minha mãe tinha quando ela teve o primeiro filho. Eu não tenho como fazer isso. Então, não faz parte do meu universo. Apesar de ser a mesma mãe. O meu irmão caçula tem um olhar diferente do meu olhar. Uhum. Tá? Entendeu? Mas a pessoa é a mesma. As situações é que foram diferentes. E não quer dizer que uma situação foi melhor ou pior do que a outra. Foram diferentes, só isso. Tá Tá? bem. Então, aí, nesse caso, teriam que as pessoas fazerem a constelação separado, o mais indicado, assim. Não, vamos com calma também. Não, não precisamos desesperar. Né? O que acontece? Por exemplo, vamos supor, é, um pai e uma mãe têm dois filhos. Vamos supor que um filho tenha depressão. Né? Se os filhos forem menores, a gente faz a constelação com os pais. Um deles qualquer, ou os dois. A gente bota a situação e a situação vai emergir. Tá ok. Tá certo? Vamos supor agora que os filhos sejam maiores. Aí os filhos podem fazer a constelação. Tá? O pai também pode, a mãe também pode. Mas uma vez que o filho já é maior, já assume a sua responsabilidade, a mãe ela vai liberar, ela vai conseguir olhar para aquilo que ela está gerenciando. Né? Vai Entendi. liberar o que ela puder liberar em relação ao filho. Mas o filho também tem outras questões que não estão ligadas somente com a mãe. Né? E assim por diante. Então, assim, cada caso é um caso. Mas a Sim, gente não faz consideração por atacado. Tá? tá Tá? casa. Muitas vezes tem essa ideia, não. Uma pessoa vai fazer constelação, então se eu fizer constelação com a família inteira, eu vou liberar a família inteira. Não funciona assim. Tá? Não funciona. Mas o legal é isso. Tá? Não funciona fazer por atacado. Mas uma vez que uma pessoa se libere desse conteúdo, ela naturalmente ela beneficia as outras. É como um móvel. Você sabe o que é um móvel, né? Olha lá. Sim, Então, quando você mexe numa peça, o que acontece com as outras? elas também se mexem. Também se mexe. Então, quando você faz constelação com uma pessoa do sistema, naturalmente as outras pessoas também se beneficiam disso. Tá? Acho que ficou claro. Ficou claro, Cris. Tem mais alguma pergunta? Então, nada impede, por exemplo, que uma mãe faça a constelação, que a filha faça a constelação, que a neta... Nada impede que isso aconteça. Mas é natural que, se a avó fizer a constelação, a mãe já vai se sentir mais aliviada, né? E ela possa fazer uma constelação, de repente, com outra coisa que está afligindo. E a neta, mais ainda, vai se sentir mais aliviada, e ela também queira fazer uma constelação, de repente, para outras coisas. Mas é muito comum, e aí eu falo por experiência e por relatos, é muito comum, de repente, uma pessoa da família fazer a constelação, e aí, naturalmente, você já vê, né, comentários, relatos de que aquela outra pessoa que não participou, ela sentiu um impulso para fazer isso, para fazer aquilo, e assim por diante. Tá? A Cris comentou aqui de novo. Ela falou excelente, ok, tranquilo. Era uma dúvida antiga sobre constelação que eu tinha. Muito obrigada. Ah, legal. Mais pergunta, pessoal? Tem que cuidar Aproveita o bem. tempo ali que eu tô com medo do Instagram derrubar a gente. Então, Não, se pessoal, já levar, não vai de novo. Por favor. mais perguntas, aproveitem que o E Isis participa. você pode perguntar também, eu deixo. Acho que a minha pergunta era parecida com a Cris mesmo. Se eu teria que constelar eu, minha família toda, se só eu ou se só meus pais. Mas aí já foi respondida, era uma dúvida que eu tinha também. Mas aí ficou bem claro, né, que a partir do momento, por exemplo, se eu constelar, eu vou influenciar na vida deles também. E quem sabe, pela influência, pelo exemplo, eles possam se sentir mais confortáveis para também resolver outros problemas dele, outros problemas internos que talvez não seja tão relacionado com a família, né? Porque cada um tem os seus, como tu falou, os monstrinhos internos, que não é só a família que está envolvida. E o importante também é falar, não é porque a pessoa vai fazer constelação que num toque de mágica vai resolver a vida dela. Não Tu é. funciona.
Recentemente eu tive um caso, por exemplo, que eu atendi uma pessoa, ela tinha uma questão com a mãe, tá? Nós fizemos todo, foi até uma constelação um pouquinho demorada, trabalhamos bastante. Para que ela terminou, a moça estava bem aliviada, mas o que aconteceu? Assim que terminou a constelação, a mãe dela ligou, tocou o telefone, e a hora que ela atendeu o telefone, ela soltou os cachorros na mãe. Aí eu olhei para a cara dela e falei, olha, todo esse trabalho que nós tivemos, né, todas essas horas que eu passei com você, você jogou por água abaixo. Porque era justamente para isso que era para você olhar. Para você olhar para essa pessoa com um olhar diferente. Se você prefere repetir a mesma coisa, então você jogou fora. Né? A gente faz isso, infelizmente as pessoas fazem isso. Né? Você sabe aquilo que você precisa mudar, mas você não muda. Né? É como no yoga, né? Você sabe que você É precisa se verdade. equilibrar, ter uma alimentação saudável, mas não. Você chuta o pau da barraca e não quer saber disso. Uma coisa é quando você tem ignorância no sentido de falta de conhecimento sobre alguma coisa. Aí, quando você tem conhecimento sobre aquilo, se você quer continuar levando a mesma vida, é outra concepção diferente, porque agora você sabe o que tem que melhorar, sabe o caminho que tem que fazer, mas se não quer mudar, aí é uma escolha pessoal. Exatamente. E eu vou frisar mais uma vez: constelação não é mágica, não é uma pílula mágica que você toma e pronto, resolveu sua vida. Constelação é um processo. A constelação, a sessão de constelação é só um start de um processo que vai se delongar durante um certo tempo. E vai depender, essa demora, esse tempo vai depender principalmente da disponibilidade da pessoa de se comprometer consigo mesmo. Tá? Bem Então, é um legal. start. Então, ela dá um start. A partir daí, você caminha sozinho. Tá? A gente No não yoga, a trinca. gente também faz isso, de trazer a pessoa para a consciência do que ela está Isso, vivendo, do que ela está sentindo. exatamente. É por isso que tem muitos pontos de comunicação entre a yoga e Sim, a constelação. De trazer isso é consciência, verdade. de trazer o bem-estar, o equilíbrio, né? O bom senso. Isso é muito importante na nossa vida. Tá? E observação, como eu falei para você, olhe para o seu corpo. Né? O nosso corpo ele se traduz em sintomas que vão nos indicar aquilo que está acontecendo. Né? Como eu falei, dor de coluna. O seu corpo está avisando que você está sobrecarregando a sua vida. Né? O corpo Tosse. conversando com a gente, é verdade? Né? Dor de barriga, por exemplo. Né? Então, são sintomas que estão indicando que alguma coisa não está bem aí, naquilo que você está vivendo. Isso é Tá? verdade. Acho que não tem mais perguntas, Isa. Acho que o pessoal tá ok. A gente pode fazer a regra 3 de outra live, porque eu acho que senão o Instagram derruba a gente, pra gente não parar no meio do caminho. Mas aí, pessoal, acho que ficou bem claro, já que não tem mais perguntas. O Luiz explicou muito bem. Mas aí, qualquer coisa, pode falar com a gente. Entre no Instagram dele também, tem bastante conteúdo legal lá, para vocês Sim. já irem entrando mais nesse universo. E também para entrar em contato com ele para marcar a constelação, a Cris e o pessoal que se interessou. E eu E acho que também, é isso, então. se tiver dúvidas, comentários, né? Críticas, né? Críticas são bem importantes. Testemunho, quer fazer um testemunho, pode fazer testemunho. Tá? Então, tem o meu Realmente, canal no verdade. YouTube, tá? Onde tem vários conteúdos. Tem aqui no Instagram também. Tem o meu Zap. Então, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo. Pode reclamar. Fala, você falou muito rápido, muito devagar, você não falou o que eu queria, não tem problema. Tá? Entre em contato com a gente para que a gente possa mesmo, né, ampliar mais essas perspectivas. Né? É muito importante, como foi falado aqui, trazer consciência para isso que está acontecendo com a gente. Parar de culpar os outros. Né? Ah, porque é meu chefe, ah, porque é meu marido, ah, porque é o governo, ah, porque... é sempre o outro, sempre o outro. E a gente não assume a nossa responsabilidade pela nossa vida. Isso é Tá? verdade. Sair Então, da ideia de vítima, né? E assumir realmente exatamente. as ações. Eu costumo falar nos meus grupos, né, de sessão em grupo, né, eu tenho a cadeira do costelão, eu falo, essa aqui é a cadeira da vítima. Porque nós somos vítima em algum momento da nossa vida. Né? Então, a pessoa senta como vítima e ela tem a possibilidade de sair dali
empoderada mesmo, né? Com conteúdos para modificar essa situação. Porque enquanto a gente está na vítima, a gente não consegue resolver os problemas. Quem reclama não quer resolver. Tá? A gente só Realmente. resolve, a gente só resolve as nossas questões quando a gente olha para elas, quando a gente dá o lugar que elas merecem. Aí sim, em paz, a gente resolve. Né? É verdade, super concordo. E muito obrigada pela presença, pela disponibilidade e pela paciência também de passar toda essa informação tão complexa para nós de uma maneira tão tranquila. E a gente marca outra live para a gente continuar o nosso assunto. O pessoal, Sempre bom. em doses homeopáticas, ele absorvendo, porque acredito que é bastante informação, como eu estou sentindo agora, imagino que para eles também. Então vamos devagarzinho para o Muito pessoal legal. conseguir internalizar. Eu que agradeço, né, a sua disponibilidade, a sua simpatia. Você é uma pessoa assim, que conduz bem, que deixa a gente bem à vontade. Né? É uma Ai, pessoa muito inteligente. obrigada. Então, fica fácil fazer uma live assim. Né? Então, eu agradeço muito, muito, muito grandemente você abrir o seu espaço para a gente poder falar. Tá? E estou à sua disposição. A hora que a gente quiser, vamos fazer mais outros assuntos, né? Temas específicos, estamos aí, né? Dispostos, tá certo? Tá ok. Muito obrigada, Isis. E muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Tenha uma ótima noite. Um beijão. Essa live vai ficar gravada. Eu vou disponibilizar aqui. O Isis também no Legal. canal dele. Isso, E pode qualquer colocar. dúvida, podem entrar em contato com a gente. Tchau, Legal. tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.